As novas descobertas aqui na Igreja do Santo Sumo Sagrado ocorreram durante uma recente restauração ao redor do túmulo de Jesus. Foi quando os arqueólogos escavaram abaixo do nível original da igreja do século IV. Durante séculos, acreditou-se que tudo sob o túmulo de Jesus já havia sido explorado. Mas, nas profundezas da Igreja do Santo Sumo Sagrado, cientistas descobriram recentemente uma câmara secreta que desafiou essa crença. Será que existe alguma razão para a escolha deste local específico para o sepultamento? Junte-se a nós para descobrir. Uma das figuras mais famosas da história foi sepultada ali: o túmulo de Jesus. A história de Jesus e seu túmulo é uma das mais famosas do mundo. Ela vem sendo contada há quase 2000 anos por cristãos, historiadores, peregrinos e estudiosos. Muitas pessoas acreditam que Jesus foi sepultado e ressuscitou. O local que muitos ao redor do mundo chamam de túmulo sagrado fica em Jerusalém, dentro da Igreja do Santo Sepulcro. Este lugar é muito antigo e tem sido visitado há centenas de anos por peregrinos que vêm para rezar, aprender e sentir-se próximos da história. A Igreja de Santa Sé está localizada na Cidade Velha de Jerusalém. A igreja foi construída sobre o que muitos cristãos acreditam ser o local exato onde Jesus foi crucificado e sepultado. Muitas pedras, paredes e partes da construção remontam à antiguidade. A igreja é importante para diversas vertentes do cristianismo. As comunidades ortodoxa grega, católica romana e ortodoxa armênia têm partes da igreja sob seus cuidados. Outras comunidades, como os cristãos coptas, etíopes e sírios, também reverenciam o local. Juntos, eles mantêm a igreja e permitem que pessoas de todo o mundo a visitem. Dentro da Igreja do Santo Sefilar, há um pequeno santuário chamado edícula. A edícula é uma pequena construção de pedra que fica no interior da igreja. Ela circunda o túmulo, que muitos acreditam ser o local de sepultamento de Jesus. A palavra edícula vem do latim e significa pequena casa. Segundo a antiga tradição, este é o local onde o corpo de Jesus foi depositado após ser crucificado pelos romanos. Dentro desta estrutura encontra-se o leito funerário, uma superfície plana escavada na rocha que permaneceu coberta durante muitos séculos. Por centenas de anos, o leito funerário e a pequena câmara dentro do edículo foram cobertos por camadas de lajes de mármore. Essas lajes foram colocadas por cima para proteger a rocha sagrada e tornar o local seguro para os visitantes. Essas coberturas de mármore estavam no local há muito tempo, pelo menos desde meados do século XVI e possivelmente muito antes. Devido a essas coberturas, ninguém havia visto o que estava diretamente sob o mármore por muitas gerações, mas as pessoas sempre souberam que estava lá e sempre o consideraram sagrado. A história da Igreja de Santa Sé remonta à época do Império Romano. No ano de 326 d.C., o imperador romano Constantino enviou sua mãe, Helena, a Jerusalém. Acredita-se que Helena tenha encontrado o local que os cristãos há muito lembravam como o túmulo de Jesus. Naquela época, o túmulo e as terras circundantes estavam em ruínas ou esquecidos. Helena e seus trabalhadores reconstruíram a área e ergueram uma grande igreja para honrar o local. Essa primeira igreja permaneceu de pé por muitos anos, mas foi danificada e reconstruída diversas vezes devido a guerras, incêndios e terremotos. Devido a essa longa história, estudiosos questionam se o local sempre foi o mesmo. Alguns acreditam que o túmulo original pode ter sido movido ou destruído. Outros estudiosos acreditam que o túmulo sobreviveu sob várias camadas de construções. Para entender a resposta, cientistas e arqueólogos desejavam estudar o túmulo mais de perto. A arqueologia é a ciência de escavar o passado usando ferramentas, estudo minucioso e registro cuidadoso do que se encontra. Mas, até recentemente, o leito funerário não havia sido aberto em tempos modernos para um estudo detalhado. A Igreja de Santa Séfila não é apenas um edifício simples. Ela foi construída sobre um local com um passado muito longo e rico. Sob o piso atual da igreja, cientistas encontraram evidências de um uso mais antigo da terra
que remonta a muito antes da época de Jesus. Encontraram indícios de que o local já foi uma pedreira e, posteriormente, um cemitério. Também encontraram vestígios de solo que outrora sustentou oliveiras, videiras e outras plantas. Esses indícios coincidem com a descrição do Evangelho de que a área era um jardim próximo ao túmulo. Isso demonstra a antiguidade da terra e as diversas funções que desempenhou ao longo do tempo. Para os cristãos, a história da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus é o cerne de sua fé. Muitos fiéis veem o túmulo vazio como um poderoso sinal de esperança e vida após a morte. Durante séculos, pessoas caminharam de terras distantes para visitar este local, não apenas para orar, mas também para tocar as pedras e sentir-se conectadas aos eventos descritos na Bíblia. Essa tradição de peregrinação fez da Igreja de Santa Sé um dos locais religiosos mais importantes do mundo. Para estudiosos não religiosos, a Igreja de Santa Sé também é fascinante. Isso mostra como os povos antigos viviam, como construíam estruturas e como as culturas de diferentes épocas moldaram um único lugar. Em testes recentes, cientistas examinaram amostras de argamassa encontradas entre as lajes que cobrem o túmulo. Esses testes mostraram que alguns dos materiais datam da época romana, por volta do século IV. Isso ajuda os historiadores a conectar registros históricos com evidências físicas. Então, por que essa descoberta está levando as pessoas a repensarem o que sabem sobre a história desse local sagrado sob as camadas de pedra? Pela primeira vez em séculos, cientistas e restauradores puderam abrir a câmara interna do local que se acredita ser o túmulo de Jesus em Jerusalém. Este evento fez parte de um projeto cuidadoso para preservar e estudar o santuário chamado Edícula, dentro da Igreja do Santo Sepulcro. A abertura do túmulo e o que foi encontrado em seu interior surpreenderam tanto pesquisadores quanto historiadores. As placas de mármore que cobriam o túmulo estavam no local há muito tempo. Especialistas acreditam que a camada superior de mármore pode ter sido instalada por volta de 1555 ou até mesmo antes. Ao longo de muitos séculos, esse mármore protegeu a superfície de pedra subjacente dos danos causados pelos visitantes. Quando a equipe de restauração deslizou a laje para trás para ver o que havia embaixo dela, não sabiam exatamente o que esperar. Ao mover o mármore pela primeira vez, os trabalhadores viram detritos soltos e terra sob ele. Esse material havia se acumulado com o tempo, preenchendo o pequeno espaço sob a laje. A equipe removeu cuidadosamente esses detritos para poder ver com mais clareza o que havia sob o mármore. A quantidade de material solto os surpreendeu, mostrando como o local havia sido estratificado e coberto ao longo de muitas eras. Após removerem o material solto, os restauradores encontraram outra laje de mármore sob a primeira. Essa peça de mármore acinzentado era diferente da laje superior. Ela tinha uma pequena cruz esculpida, e a equipe acreditou que poderia datar do século XII, possivelmente da época das Cruzadas. A laje estava quebrada ao meio e apresentava sinais de uso prolongado. Abaixo desse segundo mármore, os cientistas encontraram o que acreditam ser a superfície original do leito funerário. Esta é a superfície de pedra que muitos cristãos associam há muito tempo ao local onde o corpo de Jesus foi depositado após a crucificação. A superfície é feita de calcário, um tipo de rocha comum usado em túmulos em Jerusalém na época de Jesus. A rocha calcária é conhecida como nicho funerário, uma parte da caverna onde o corpo de uma pessoa era colocado. Esses nichos eram características comuns em túmulos judaicos do primeiro século e eram escavados nas colinas rochosas ao redor de Jerusalém. Famílias ricas podiam se dar ao luxo de ter túmulos com essas prateleiras. Os cientistas conseguiram observar essa superfície de calcário pela primeira vez na história moderna. Antes disso, a rocha matriz estava escondida sob séculos de mármore e outros materiais. O fato de essa pedra antiga ter sobrevivido tão bem foi uma das maiores surpresas do projeto. Uma análise minuciosa do calcário revelou que ele não havia sido esculpido ou alterado nos últimos séculos. Ao contrário, aparentava ser muito antigo. Exatamente como os pesquisadores previam, com base em relatos antigos da tradição cristã.
Isso proporcionou aos cientistas a oportunidade de estudar a superfície da rocha diretamente pela primeira vez em centenas de anos. Outra descoberta importante foi a placa de mármore com uma cruz esculpida sob o revestimento externo. Essa placa provavelmente pertencia a uma camada anterior de decoração ou proteção colocada sobre o túmulo. A cruz esculpida na lápide sugere que, no passado, as pessoas honravam este local e utilizavam símbolos religiosos para marcar sua importância. Os cientistas acreditam que esta laje possa ser da época das Cruzadas ou de um período anterior. Sob a laje cinza e acima da camada de calcário, a equipe também encontrou vestígios de argamassa e areia misturados com pequenos fragmentos de detritos. Isso demonstra que trabalhadores do passado utilizaram materiais semelhantes a gesso para preencher lacunas e selar a superfície interna da tumba. Essa era uma prática comum em construções e trabalhos de preservação na antiguidade. As amostras de argamassa ajudarão os cientistas a datar e compreender as camadas de construção e reparo ao redor da tumba. Os cientistas dispunham de um curto período de tempo, cerca de 60 horas, para entrar na câmara mais interna e realizar essas observações. Isso porque o túmulo é um local sagrado, visitado por milhares de peregrinos, e as comunidades religiosas que o zelam permitem apenas acesso limitado para estudos. Durante esse período, os pesquisadores trabalharam dia e noite para remover detritos, examinar lajes e tirar fotografias e coletar amostras. Os especialistas também utilizaram ferramentas e instrumentos modernos para medir e registrar as condições dentro da câmara do túmulo. Essas ferramentas incluíam luzes, câmeras e equipamentos de monitoramento para capturar detalhes que não são visíveis a olho nu. Eles documentaram as posições exatas de cada laje, a superfície do calcário e outras características antes que o túmulo fosse coberto novamente. O que os cientistas observaram confirmou que partes da caverna rochosa, identificada no século IV d.C., ainda existem hoje. Estudos anteriores e trabalhos de construção na igreja sugeriam que essa superfície antiga poderia ter sido destruída ou bastante alterada ao longo do tempo. Mas a recente abertura mostrou que grande parte da superfície original da caverna sobreviveu mesmo após terremotos, incêndios e trabalhos de reconstrução ao longo de muitos séculos. O Jardim Perdido. Quando os cientistas começaram a abrir o túmulo sob a Igreja do Santo Sacerdote para estudar a própria câmara funerária, também descobriram que a história sob essa antiga igreja era muito maior. O trabalho não apenas revelou o conteúdo do pequeno nicho funerário, mas também apontou para camadas de história enterradas profundamente sob o piso da igreja. O edifício está situado em um terreno com um longo passado, e os arqueólogos que abriram a tumba começaram a encontrar indícios de que a área já havia sido usada de maneiras muito diferentes, muito antes da construção da igreja. Antes que os cientistas descobrissem o próprio leito funerário, os trabalhadores escavaram cuidadosamente sob o piso de pedra da igreja. Descobriram que, abaixo do piso atual da basílica, existiam várias camadas antigas de solo e vestígios de solo que não haviam sido perturbados por milhares de anos. Essas camadas mais profundas continham milhões de minúsculos fragmentos de restos de plantas e pólen, que contavam partes da história de como a terra era usada muito antes do surgimento do cristianismo. Uma das descobertas mais surpreendentes foi a evidência de que o terreno sob a igreja já foi mais do que apenas rochoso. A equipe liderada pela professora Francesca Romana Stassola, da Universidade Sapienza de Roma, encontrou vestígios de oliveiras e videiras crescendo na área há aproximadamente 2000 anos. Isso indicava que a área já havia sido usada como terra agrícola, com árvores frutíferas e videiras plantadas, irrigadas e colhidas pelos habitantes daquela época. Essas descobertas foram empolgantes não apenas porque mostraram que a terra era cultivada, mas também porque coincidiram com uma descrição muito antiga preservada na Bíblia. O Evangelho de João, um livro do Novo Testamento, fala de um jardim perto do local onde Jesus foi crucificado e sepultado. A passagem em João diz que o local do sepultamento era um jardim. O que os arqueólogos encontraram sob a igreja pareceu corresponder a essa descrição. Um jardim repleto de oliveiras e videiras, exatamente como descrito no texto antigo. As evidências do jardim não se resumiam a fragmentos aleatórios de plantas.
Cientistas encontraram muros de pedra baixos construídos por pessoas há muito tempo, e o solo entre e ao redor dos muros apresentava sinais de trabalho humano. Essas estruturas de pedra provavelmente eram usadas em práticas agrícolas antigas para conter o solo, proteger plantações e separar áreas de plantio. A equipe examinou esses muros e o solo em seu interior e confirmou que aquela área já foi utilizada para cultivo. Além de restos de plantas, a escavação mais profunda revelou camadas de material cultural que datam de antes mesmo da época de Jesus. Essas camadas incluíam pequenos pedaços de cerâmica, fragmentos de lamparinas de óleo e partes de outros objetos de pedra e barro que pertencem a épocas anteriores, quando a terra era usada por pessoas para o cotidiano ou para rituais funerários. Essas descobertas ajudam os arqueólogos a compreender a sequência de usos do local, desde muito antes do cristianismo até os dias atuais. O fato de a igreja ter sido construída sobre um solo estratificado e historicamente rico revela muito sobre Jerusalém. Mostra que o local, hoje considerado por muitos cristãos como o lugar onde Jesus foi crucificado e sepultado, já foi uma paisagem viva, cultivada por agricultores e lar de jardins. Posteriormente, túmulos foram escavados nas rochas da antiga pedreira. Então, com a expansão do cristianismo e a predominância da fé, Maria tornou-se sagrada e, finalmente, uma igreja foi construída para honrar a memória dos eventos do Novo Testamento. A datação por radiocarbono é um método científico que auxilia os pesquisadores a estimar a idade de materiais físicos. Mas neste caso, os cientistas ainda não concluíram os testes de radiocarbono em muitas das amostras de plantas encontradas sob a igreja. Mesmo sem esses testes, a posição das camadas de solo, juntamente com o estilo das paredes de pedra e os tipos de espécies vegetais encontradas, ajudaram os arqueólogos a entender que este local era usado como terra cultivada antes do 1º século, em uma época próxima à de Jesus. Como essa escavação ocorreu como parte de um grande projeto de renovação da igreja, exigiu um longo planejamento e a cooperação de diversas autoridades religiosas. As 3 principais comunidades que compartilham a responsabilidade pela Igreja, o Patriarcado Ortodoxo Grego, guardião da Terra Santa, o Patriarcado Católico Romano e o Patriarcado Armênio, trabalharam juntas e concordaram em permitir escavações científicas sob os pisos antigos pela primeira vez na história recente. Essa rara cooperação abriu oportunidades para os arqueólogos aprenderem com as camadas abaixo da igreja. Essas escavações mais amplas também mostraram como o local evoluiu de terreno natural para estruturas construídas pelo homem. Por exemplo, cerâmica e artefatos da Idade do Ferro, um período muito anterior ao cristianismo, foram encontrados entre as camadas profundas. Esses itens sugerem que a área fazia parte da atividade humana ainda antes do uso como jardim, talvez como parte de assentamentos ou comércio regional antes de se tornar terra agrícola. A presença de restos de oliveiras foi particularmente interessante para os cientistas. As oliveiras eram muito importantes nas antigas culturas mediterrâneas. Elas eram usadas para alimentação, azeite e muitos outros produtos. A descoberta de vestígios de oliveiras indica que as pessoas não só utilizavam a terra como jardim, mas provavelmente dependiam dela para alimentação e comércio. Da mesma forma, as videiras eram essenciais para a produção de vinho e o abastecimento alimentar diário, reforçando aí a ideia de que este era um local de história viva, muito antes da construção de estruturas religiosas sobre ele. Este amplo trabalho de escavação não só corroborou os registros históricos, como também proporcionou aos arqueólogos uma visão mais clara de como a paisagem ao redor do sítio arqueológico se transformou ao longo de mais de 2 milênios. À medida que os cientistas analisam mais amostras de solo e materiais coletados na escavação, a história de como as pessoas viviam e utilizavam esta terra continuará a se revelar. Entretanto, este projeto tem um significado ainda maior, pois revela a descoberta da Câmara Secreta. Nos últimos anos, a Igreja do Santo Séfilar em Jerusalém, um dos locais sagrados mais importantes para os cristãos, passou por uma grande restauração que não ocorria há mais de 2 séculos. Essa restauração concentrou-se especialmente no edículo, o pequeno santuário dentro da igreja que circunda o túmulo onde se acredita tradicionalmente que Jesus foi sepultado após sua morte.
Os trabalhos de restauração e a abertura da câmara mortuária sob o santuário tornaram-se um momento histórico que atraiu a atenção de estudiosos, líderes religiosos e pessoas de todo o mundo. O projeto de restauração teve início porque o edículo havia se tornado antigo, enfraquecido e inseguro. Ao longo de muitos anos, a água, a umidade, a fumaça de milhares de velas e a movimentação de milhões de peregrinos haviam deteriorado a estrutura. Partes do santuário estavam rachadas, desgastadas ou descoloridas. Especialistas alertaram que a estrutura estava em risco e precisava de ajuda urgente para se tornar estável e segura para as gerações futuras. Em 2015 e 2016, após longas discussões e acordos entre as 3 principais comunidades cristãs responsáveis pela igreja, as igrejas ortodoxa grega, católica romana e ortodoxa armênia, os trabalhos de restauração finalmente começaram. Esses grupos compartilhavam há muito tempo o controle da Igreja do Santo Sucessor, mas as divergências frequentemente dificultavam grandes projetos. Desta vez, concordaram em trabalhar juntos e financiar os reparos, pois o estado do santuário foi considerado perigoso. O trabalho foi liderado por uma equipe de especialistas da Universidade Técnica Nacional de Atenas, na Grécia. Esses profissionais já haviam restaurado outras estruturas mundialmente famosas, como a Acrópole de Atenas. Eles aplicaram sua experiência e habilidade ao edículo em Jerusalém para garantir a preservação da antiga estrutura, protegendo seu valor histórico e religioso. O projeto custou vários milhões de dólares e foi financiado por doações de diversos países, organizações religiosas e doadores privados. Entre os que contribuíram estava o rei Abdullah II da Jordânia, que fez uma significativa doação pessoal para ajudar a financiar a obra. Essa cooperação entre nações e comunidades demonstra a importância deste sítio arqueológico para pessoas em todo o mundo. Uma das partes mais importantes da restauração envolveu o cuidadoso desmantelamento e reconstrução do exterior e do interior do edículo. A equipe removeu centenas de anos de fuligem de velas e excrementos de pombos acumulados que haviam escurecido as superfícies de mármore e pedra. Eles também limparam e reforçaram as antigas lajes de mármore e as paredes de calcário. Este foi um trabalho delicado, pois os materiais eram antigos, frágeis e profundamente ligados a séculos de fé e tradição. Sob o edículo, a equipe de restauração descobriu que a estrutura estava sobre uma fundação frágil e instável. Terra, entulho de construções anteriores e argamassa deteriorada preenchiam partes da base. Havia até túneis inexplicáveis e espaços abertos sob a ratunda que circundava o santuário. Isso revelou que a área da igreja havia sido reconstruída e alterada muitas vezes ao longo da história, e que a estrutura atual precisava de reforço para proteger tanto os peregrinos quanto o próprio santuário. Para fortalecer o edículo, os trabalhadores utilizaram soluções modernas de engenharia juntamente com métodos tradicionais de restauração. Injetaram nova argamassa em seções frágeis das paredes. Ancoraram novamente as colunas de pedra com hastes de titânio e instalaram novos suportes estruturais para evitar o colapso. Também aprimoraram os sistemas de ventilação para ajudar a reduzir os efeitos nocivos da fumaça de velas e da umidade dentro do santuário. Um dos momentos mais marcantes dessa restauração ocorreu no final de outubro de 2016, quando restauradores e cientistas finalmente conseguiram abrir a câmara funerária pela primeira vez em séculos. Este momento foi histórico porque nenhuma equipe moderna jamais havia documentado o leito funerário desta forma. O mármore não havia sido movido em pelo menos 2 séculos, desde a última grande restauração do edículo após um incêndio em 1810. Antes disso, é possível que não tenha sido totalmente aberto desde meados de 1500 ou até antes. Portanto, este foi um vislumbre verdadeiramente raro da história profunda. A equipe teve muito cuidado durante essas explorações. Em uma parte do santuário interno restaurado, eles abriram uma pequena janela de observação no mármore para que os futuros visitantes possam ver a parede de pedra nua da câmara funerária sem perturbar novamente as pedras antigas. A abertura da câmara funerária foi noticiada pela mídia internacional e por especialistas de todo o mundo. Muitos arqueólogos, historiadores e especialistas em conservação descreveram o evento como de grande importância.
Após a conclusão da restauração e da abertura, as placas de mármore foram recolocadas em seus lugares e o santuário foi selado novamente, permitindo que os visitantes hoje vejam o edículo como um monumento renovado e estável. A gaiola metálica de proteção, instalada pelas autoridades britânicas em 1947 como sinal de instabilidade da estrutura, foi finalmente removida, pois o santuário reforçado não a necessitava mais. Em março de 2017, uma cerimônia foi realizada para marcar a reabertura oficial do edículo e do túmulo restaurados. Líderes religiosos e visitantes se reuniram sob a cúpula da igreja para celebrar a conclusão deste trabalho minucioso. Durante a cerimônia de reabertura, o patriarca descreveu a restauração como um presente para a Terra Santa e para o mundo inteiro. Isso refletiu como muitas pessoas veem a Igreja da Santa Céfila não apenas como um local religioso para uma comunidade, mas como um patrimônio que pertence à história cultural de toda a humanidade. Em termos simples, a grande restauração e a primeira abertura do túmulo em séculos visavam garantir que este local antigo e sagrado permanecesse seguro e preservado para as gerações futuras. Tratava-se também de usar a ciência moderna e o cuidado tradicional para proteger um lugar que tem um significado profundo para milhões de pessoas. Acima de tudo, foi um momento em que as camadas da história, desde os tempos antigos até o presente, foram reveladas e honradas por meio de trabalho cuidadoso e cooperação. Os limites da ciência. Mesmo após a abertura e o estudo do túmulo sob a Igreja de Santa Céfila, os cientistas ainda se depararam com muitas perguntas sem resposta. A descoberta não encerrou os debates. Em vez disso, expôs o quanto ainda permanece incerto sobre o local. A arqueologia pode revelar pedra, solo e estrutura, mas não pode responder a tudo o que as pessoas querem saber sobre um lugar ligado a crenças profundas e à história antiga. Essa lacuna entre o que a ciência pode comprovar e o que a história registra é um dos resultados mais importantes da descoberta. Uma das principais questões que os cientistas ainda enfrentam é quanto da estrutura original do túmulo sobreviveu além do que foi brevemente exposto. Apenas uma pequena seção da área de sepultamento foi aberta. Grandes partes da rocha circundante permanecem escondidas atrás de paredes, revestimentos de mármore e construções posteriores. Os pesquisadores suspeitam que mais superfícies rochosas originais ainda possam existir, mas não podem ser alcançadas sem a remoção de partes do santuário. Por ser um local sagrado, a exposição do sítio arqueológico é extremamente limitada. Outro desafio é datar o local com absoluta certeza. Embora os cientistas possam estudar os materiais de construção, a argamassa e as camadas de revestimento, não podem datar diretamente o próprio evento de sepultamento. Não há restos humanos, inscrições com nomes de indivíduos ou objetos claramente ligados a uma pessoa específica. Isso significa que a arqueologia pode confirmar que a estrutura se encaixa nas práticas funerárias do primeiro século, mas não pode confirmar quem foi sepultado ali. Os cientistas também enfrentam o problema das perturbações ao longo do tempo. O sítio arqueológico foi danificado por incêndios, terremotos, invasões, reconstruções e intenso tráfego de pessoas durante quase 2000 anos. Cada evento alterou a estrutura de alguma forma. Mesmo trabalhos de restauração cuidadosos realizados em séculos anteriores alteraram o projeto original. Isso dificulta a distinção entre características antigas e reparos posteriores. Outra questão não resolvida envolve os limites exatos da caverna tumular original. Os primeiros relatos históricos descrevem uma tumba escavada na rocha, mas grande parte da caverna circundante foi removida quando a primeira igreja foi construída no século IV. Os construtores removeram a rocha para isolar a tumba e colocá-la dentro de um santuário. Por causa disso, os cientistas não conseguem ver o túmulo em seu ambiente natural original. Apenas o que restou após grandes modificações. Há também um debate entre os estudiosos sobre como os primeiros cristãos identificaram o local. Alguns historiadores argumentam que a localização foi lembrada por meio da tradição local contínua. Outros sugerem que foi escolhida séculos depois com base em significado religioso, e não em memória precisa. As descobertas recentes apoiam a ideia de que o local foi usado como área de sepultamento na antiguidade.
mas não resolvem completamente esse debate. Outra questão em aberto é se existiram câmaras funerárias adicionais nas proximidades. Muitos túmulos do primeiro século em Jerusalém faziam parte de complexos funerários maiores, utilizados por famílias. Alguns pesquisadores acreditam que o túmulo sob a igreja pode ter feito parte de uma área funerária maior, que já não existe. Se isso for verdade, alteraria a forma como os historiadores entendem a disposição do local na época de Jesus. Os cientistas também são limitados pelo que lhes é permitido coletar. Apenas fragmentos muito pequenos de material podem ser retirados para análise, e somente com a aprovação de autoridades religiosas. Isso limita os testes químicos, a análise de radiocarbono e estudos geológicos mais aprofundados. Consequentemente, muitas conclusões precisam ser tiradas indiretamente, em vez de comprovadas diretamente. A descoberta também levantou questões sobre como as pesquisas futuras devem ser conduzidas. Os arqueólogos precisam equilibrar a curiosidade com o respeito. Cada decisão de abrir, escanear ou coletar amostras de parte do sítio arqueológico deve levar em consideração a sensibilidade religiosa, a segurança e a preservação. Isso faz da Igreja da Santa Sé Filar um dos sítios arqueológicos mais difíceis de estudar no mundo. Alguns cientistas acreditam que novas tecnologias no futuro poderão ajudar a responder perguntas que não podem ser solucionadas hoje. Avanços em imagens não invasivas, análises microscópicas e modelagem digital podem permitir que pesquisadores estudem áreas ocultas sem contato físico. Os dados coletados durante a recente abertura agora estão armazenados digitalmente e podem ser reexaminados à medida que a tecnologia evolui. Apesar de todas as limitações, os especialistas concordam em um ponto. A descoberta sob o túmulo mostrou que o local ainda guarda informações que não foram totalmente compreendidas. Isso lembrou aos estudiosos que até mesmo os lugares mais estudados da Terra ainda podem surpreendê-los. O túmulo não estava vazio de significado apenas por estar fisicamente vazio. O maior resultado da abertura da câmara não foi uma resposta definitiva, mas uma compreensão mais clara do que a arqueologia pode e não pode fazer. A ciência pode revelar estrutura, idade e ambiente. Pode confirmar se um lugar corresponde à sua descrição histórica, mas não pode provar crença, identidade ou milagre. Essa tensão é o que fez os cientistas descreverem o momento como impactante. Eles não ficaram chocados por terem encontrado provas, mas sim sem palavras por estarem diante da fronteira do conhecimento, onde as evidências terminam e a história, a memória e a fé começam. Você acredita que este túmulo é o local onde Jesus foi sepultado? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. Antes de ir, assista aos outros vídeos disponíveis.